Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos, graças a Deus. E assim iniciamos a edição 455 do programa Espírita Semear. Nesse reencontro que enche nossas almas de alegria, trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem de Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, versículo 1, com o tema Templo e Oração. Valquíria Araújo, no quadro A Vida no Mundo Espiritual, responde a pergunta: qual a diferença entre suicídio direto e suicídio indireto? Ela traz a contribuição do assunto em O Livro dos Espíritos, que nos ajuda a entender melhor as consequências do suicídio para a vida do espírito imortal. João Alves, no quadro Instruções dos Espíritos, traz a mensagem do Espírito Paulo de Tarso em torno do tema Fora da Caridade não há salvação, extraída do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Em que mundo você vive? Esse é o tema de hoje no Minha Nada Mole Encarnação. Confira! E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Templo e oração. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Na primeira expressão, e Pedro e João subiram juntos. Pedro, apóstolo, o mais velho dentre os 12, fonte do Evangelho de Marcos, que, por isso, passou a ser conhecido como Recordações de Pedro. Ele escreveu 2 epístolas ou cartas. Segundo registra a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, para não desencarnar de modo semelhante ao de Jesus, por julgar-se indigno disto. João, também apóstolo, o mais novo deles, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo Tiago, autor do 4º Evangelho, 3 epístolas e do Apocalipse ou Revelação. Os 2 subiram juntos, ou seja, iam para um lugar mais alto, para o templo. No cumprimento das recordações de Jesus, prosseguiam na proposta de realização. É bem a união da experiência com o vigor, na sustentação do trabalho objetivado. Ainda hoje, cada qual é concitado a reunir os valores já arregimentados com as possibilidades de ação na subida redentora em que o templo das aspirações superiores é a meta, e os obstáculos e desafios do caminho, os meios sacrificiais da escalada. Na expressão ao templo, a palavra templo define local de reunião, de oração, normalmente situado em posição de evidência, mais elevado do que o restante. Escalando a subida para alcançá-lo, a criatura demonstra as suas reais propostas. É o chamamento hoje à elevação das vibrações. A subida se faz pelo estudo, no constante preparo para as atividades de ordem espiritual e na vivência dos ideais de amor,
que já podemos visualizar. Detectamos o templo de pedra onde circulam os padrões religiosos, o templo do lar, criado para as mais significativas tarefas da educação, o templo do corpo, que nos é oferecido como morada do espírito, o templo da mente, com suas antenas captadoras de preciosas revelações no aguardo, todos eles de valorização pela verdadeira adoração a Deus através da ação edificante. E por fim vem a expressão, a hora da oração, a nona. Tudo tem o seu tempo. À medida em que a evolução se faz, o horário a que temos de nos ajustar na pauta da necessária disciplina pode ceder lugar às condições e necessidades vigentes no mundo íntimo. Nesta hora, o relógio que demarca nosso movimento e ao qual quase sempre nos escravizamos, passa a ser instrumento a nosso serviço, facilitando-nos a administração das atividades a cada minuto. A oração, prece de sentimento, a traduzir-se em pensamentos, palavras e ações, poderá estar rigidamente vinculada às horas determinadas, nas linhas de nosso aprendizado, mas certamente um dia será veiculada espontaneamente, segundo as circunstâncias, sem as amarras do tempo pré-fixado, consoante o ensino de Jesus. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor, como está em Marcos, capítulo 2, versículo 28. Segundo a divisão do tempo àquela época, a hora nona equivalia a 15 horas, 3 horas da tarde, a terceira, 9 horas, e a sexta, meio-dia. No templo havia um sacrifício pela manhã e outro às 15 horas. Sujeitando-se ao impositivo de adoração vigente, Pedro e João dão um testemunho de humildade e, adequando-se, sem escandalizar, à norma reinante, recebem não apenas o ensejo de comunhão com o Pai pelas vias da oração, mas também de dinamização da mensagem do Mestre, pela oração prática, pelo fazer no dia a dia, pelo exercício, pela prática do que aprenderam com Jesus, proporcionando a um companheiro em provação a bênção do movimento. Ou seja, mostrando que para Deus tem muito mais valor o exemplo do que o escrito. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. A Vida no Mundo Espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes. É um prazer retornar tratando sobre o tema A Vida no Mundo Espiritual. Hoje abordaremos sobre a temática do suicídio. Qual a diferença entre suicídio direto e indireto? O suicídio é abordado em O Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957. O suicídio é a negação da dor que a criatura humana está vivenciando. Matando-se o corpo físico, acredita-se matar a dor. Estamos reencarnados no momento crucial da evolução.
em que os que decidem permanecer fiéis aos ensinamentos do Mestre Rabi, vivenciamos momentos de profunda agonia em embate por sabermos que o grande enfrentamento de luz e sombra está acontecendo dentro da própria criatura humana. O homem novo, construindo-se com os materiais do homem velho, vivencia os momentos semelhantes ao da feitura do aço, que é submetido a altas temperaturas e que, através do resfriamento do amor, da unção da paciência, do óleo salutar da resignação, das bênçãos do Pai, nos solidificamos em espíritos para cada vez mais ficarmos mais fortes. A vida imortal está intrínseca na criatura humana. Questão 959 de O Livro dos Espíritos. É uma ideia que faz parte de nós. A questão não é desconhecimento da lei, é senti-la em toda a sua completude. Este sentimento só nasce da vivência evangélica no bem. Quando tiramos o foco do bem, passamos a observar os desgostos da vida com lente de aumento, sendo estes desgostos da vida provindos da ociosidade, da nossa falta de fé e da própria saciedade. Questão 943 de O Livro dos Espíritos. Quando não nos sentimos úteis e deixamos de enxergar a presença de Deus e de sua lei em nossas vidas, vivemos de forma mecânica, perdemos o objetivo da vida e o rumo que nos leva à ascensão espiritual. Bezerra de Menezes, sob o pseudônimo de Max, escreve o livro A Loucura Material e a Loucura Espiritual, que distingue claramente os casos de perturbação física, os chamados loucos, e perturbação espiritual, os obsessos. Trazemos este adendo e sugestão de leitura porque, ao tratar sobre a disposição da própria vida, na questão 944, é perguntado aos insignes mestres da humanidade se o suicídio é sempre voluntário, obtendo como resposta que o louco que se mata não sabe o que faz. Gostaríamos de destacar que sempre seremos assistidos por aqueles que sintonizamos por associação fluídica. Então, nestes momentos, irão se associar aqueles que vibram nestes mesmos pensamentos. Em todos os outros casos, o suicídio é voluntário, mesmo que seja inconsciente. Um dos que gostaríamos de destacar e que consta em O Livro dos Espíritos, na questão 952, é o suicídio moral. É o suicídio fruto das paixões. Muitos alegam que não conseguem resistir à influência corporal e que são arrastados pelo desejo que as rege. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, item 10 traz-nos: o corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode.
De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. O espírito dirige o corpo, não o inverso. Dele promanam as orientações. As consequências do suicídio não são iguais. Sempre é levado em consideração a intenção. Não existem penas fixadas. Questão 957 de O Livro dos Espíritos. André Luiz desencarna como suicida involuntário. Assunto relatado no livro Nosso Lar, o qual deixamos como sugestão de leitura. Até a próxima. A Federação Espírita Paraibana te convida para 2 dos maiores eventos do estado. Para iniciar 2024 em grande estilo, teremos a 10ª edição do CONESPB, de 12 a 14 de janeiro, no Centro de Convenções em João Pessoa, com o tema Sem Caridade, o que sou? E para quem curte um carnaval de paz e reflexões, a Rainha da Borborema, nossa querida Campina, é o seu destino. De 10 a 13 de fevereiro, a pergunta de Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Será o tema da 51ª edição do MIEP, no Centro de Convenções do Garden Resort. Eventos para toda a família, com a participação de grandes nomes do movimento espírita, com muita arte, literatura e muita alegria em receber você. Para mais informações e inscrições, fepb.org.br ou pelo Instagram, @fepb_oficial e @miep_2024. Esperamos por vocês! E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Amigo, abra os olhos e bom dia. Acorde e faça parte da manhã. O sol já se levanta e te convida. A vida que hoje espera além das janelas por ti. Vem cultivar o amor no coração sofredor. Cante uma bela canção para quem precisa o perdão. Paz transformar, com teu sorriso ganhar afeições. Há tanta gente que precisa de nós. Escute sua voz, amigo. Abra os olhos e bom dia. Acorde e faça parte da manhã. O sol já se levanta e te convida. A vida que hoje espera além das janelas por ti. Cultivar o amor no coração sofredor. Cante uma bela canção para quem precisa o perdão. Deixa essa luz te guiar por onde essa estrada levar. Tenha nos olhos o amor
de Jesus, o amor de Jesus. Abra os sempre me aquece. E essa escuridão e esse sol vermelho lembram a solidão dos olhos no espelho. E nas ruas ninguém mais vai acordar até que eu encontre o que falta. E meus olhos não vão mais fechar até que eu saiba o que há. Nas ruas de mim são encanto, tudo enfim, são espanto e assim esse canto é o fim do meu pranto. Me perco aqui, me encontro logo ali, desencontro-me de mim, procurando algo que não conheço. Não amanhece, sinto falta do sol que sempre me aquece. E essa escuridão e esse sol vermelho lembram a solidão dos olhos no espelho. E nas ruas ninguém mais vai acordar até que eu encontre o que falta. E meus olhos não vão mais fechar até que eu saiba o que há. Nas ruas de mim, beco em beco, aqui e ali, vejo algo que não vi. Me conheço e é assim, é que cresço. É chuva em mim, me lavando e eu em mim encontro bem aqui a centelha de Deus que há em mim. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Nas ruas de mim, beco em beco, aqui e ali, vejo algo que não vi. Me conheço e é assim, é que cresço. E a chuva em mim, me lavando e eu em mim encontro bem aqui a centelha de Deus que há em mim. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Às vezes sentimos falta do sol, mas ele sempre está lá e sempre vai nos aquecer. Cansado de sofrer,
deixe de sonhar. Paz penetre em meu olhar e saboreie o calor de ver, a alegria de conquistar algo que nos parece impossível. Brisa, leve a beleza da manhã e traz o ar dos campos. Pare e observe cada passo dado e verás o sentido da vida. Viver, encontrar, e o mais importante, o amor, o sentido do amar. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Além da Janela, com Ariovaldo Filho, Nas Ruas de Mim, com o grupo Arte e Consciência, e Sentido do Amar, com Cíntia Santos. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. Mensagem sobre Fora da Caridade não há salvação, que consta no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no bloco das Instruções dos Espíritos. Essa mensagem é assinada por um espírito de alta hierarquia, um espírito que contribuiu bastante com os trabalhos do cristianismo nascente, que foi chamado de apóstolo dos gentios, né, e que trabalhou também junto à equipe do Espírito de Verdade na missão de trazer o espiritismo, e deixou algumas mensagens que aparecem nas obras de Allan Kardec. Esse espírito é Paulo de Tarso, ou, né, para os católicos, São Paulo. É um missionário de alta grandeza que, quando encarnado, inicialmente se desviou, né, da vivência do ensino divino, perseguindo inclusive os cristãos, mas depois, entendendo que havia equivocado, ele converte toda a sua energia de perseguição para auxílio, né, e passa a ser um servidor do Cristo. Então, nessa mensagem, o Espírito Paulo vai dizer que na máxima Fora da Caridade não há salvação, a gente encontra, em síntese, os destinos dos seres humanos na Terra e no céu. Então, muitas vezes a gente pergunta o seguinte: qual é o meu destino, né? Qual caminho eu devo seguir? Qual rota eu devo tomar? Há algum indicativo para que eu não erre? E o Paulo diz aqui: fora da caridade não há salvação. Então, se você está na dúvida, você ama. Essa é a grande lição, de forma bem resumida e bem objetiva. Na dúvida, ame. Amando, a gente consegue sempre acertar. Essa é a regra geral. E ele diz que na Terra a gente vai encontrar essa rota segura, porque a gente consegue viver em paz. Se todos se amarem, a gente vive em paz, não tem mais desarmonia. E no mundo espiritual, né, que ele chama de céu, quem viveu essa máxima encontrará graças diante de Deus. Então a recompensa de viver o amor já aqui, ela é automática e se estende à vida completa do espírito, inclusive no mundo espiritual, né? A gente vai colher lá o que a gente plantar, dentro do princípio de a cada um segundo as suas obras. Então, se a gente começa já a semear amor aqui, é natural que lá também a gente vá colher relações de afeto, né, baseadas nesse amor espiritual. Diz ainda Paulo de Tarso, né, essa máxima brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Então, quem vive o amor no mundo espiritual tem já o seu ser iluminado. E são benditos de Deus, porque viveram a sua lei. O Paulo vai dizer ainda que nenhuma máxima expressa com mais exatidão o pensamento de Jesus do que isso, né? Jesus fala o tempo todo: ama o teu próximo, né? E ama a Deus sobre todas as coisas. A caridade é esse amor em ação, é um amor prático, de fato, de doação, de pensar no outro, de vencer o próprio egoísmo, né? Caridade, que vem do latim caritas, que vem ainda, né, do grego, que tinha um sentido bem específico de amor espiritual, que é o amor ágape, que é uma doação
sem pensamento secundário, né? Eu não faço o ato pensando em receber algo em troca. Se eu faço pensando em receber algo em troca, eu não estou agindo com caridade, eu estou sendo interesseiro. É um amor que pede uma recompensa. No caso aqui não, é um amor gratuito. É um amor que se dá espontaneamente. É o amor que Deus tem por todos os seus filhos, por todas as suas criaturas. É isso que Jesus exorta a gente a viver. Não é um amor que pense que vai haver um retorno imediato como se fosse uma espécie de comércio, né? Eu dou aqui e recebo mais acolá. Não, é um amor espontâneo e não tem medida. É um amor realmente que simplesmente se doa sem esperar nada em troca. Diz Paulo o seguinte, ó, não poderia o Espiritismo provar melhor sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então muitos ainda não entendem o Espiritismo como sendo uma corrente cristã, né? Há quem nos critique dizendo que nós não somos cristãos, mas nós somos sim, e como diria Kardec, os verdadeiros espíritas são os cristãos. São os cristãos, aqueles que se aplicam a ter uma vida melhor, a deixarem de lado o egoísmo e terem uma vida mais compreensiva, partindo do sentimento da caridade, né? E não viver só para si mesmo. Então Paulo relaciona, né, o Espiritismo com essa máxima moral do Cristo, que é viver o amor. E ele termina a sua mensagem dizendo que a gente tem que agradecer a Deus, permitir que a gente receba a luz do Espiritismo, né? Quantos de nós não estariam em situações muito complicadas, muito difíceis, muito dolorosas, se não fosse a luz consoladora e esclarecedora do Espiritismo? Nós devemos muito a Allan Kardec, nós devemos muito aos médicos que trabalharam naquela época, aos médicos que depois, como Chico e tantos outros, devotaram suas vidas a receber as mensagens do mundo espiritual, porque são essas mensagens que suavizam as nossas dores e dão caminhos, né, para momentos em que a gente se acha totalmente perdidos. Então, o Paulo diz, né, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. E ele com isso não quer dizer assim, só quem conhece o Espiritismo vai ser salvo, né? Ou seja, vai ter a sua redenção espiritual. Não é só através do conhecimento do texto espírita, da doutrina, né, dos livros. Não, a gente consegue a salvação vivendo o amor. Então a pessoa pode se dizer ateia, olha, não acredito em Deus, para mim não tem Deus, mas eu tenho amor no coração. Então essa pessoa está no caminho. Muito mais do que um religioso que bate no peito e fala que não, eu sou crente em Deus, eu digo que Deus existe, eu falo em Deus todo o tempo, mas essa pessoa não ama ninguém. Então não adianta nada. O que importa aqui de fato é o sentimento de amor. O que Paulo quer ressaltar aqui é como o Espiritismo, no seu aspecto filosófico, esclarecedor, nos faz compreender muitas coisas que nos deixam perdidos no mundo, né? E geram revolta muitas vezes. Quando a gente não entende um sofrimento, você fica revoltado. Por que eu sofro? Por que eu nasci pobre, miserável, com uma deficiência? Por que todo mundo tem coisas fáceis e eu tenho, na minha vida, tanta dificuldade em conseguir as coisas? E uma série de outras questões. E quando a gente aprende que há leis morais que regem nossas vidas, então a gente consegue entender que todos passamos por situações que são necessárias para o crescimento, né? E o sofrimento é uma alavanca para o crescimento da criatura. Então por isso que ele diz assim, agradecer a Deus, receber essa luz do Espiritismo, porque ela nos suaviza as revoltas, a gente fica mais calmo, mais sereno, e consegue superar as provas com mais facilidades, né? E aí ele diz ainda que como Kardec escreveu no Livro dos Médiuns, né, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e mesma coisa. Olha que bonito isso, né? O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Não tem como dissociar espiritismo de cristianismo. Espiritismo sem Jesus não é bem espiritismo. E isso Kardec afirma lá no Livro dos Médiuns, né? Ao espírita imperfeito, ao espírita experimentador, que é o que gosta mais dos fenômenos, mas o espírita verdadeiro, completo, integral, é o espírita cristão que se esforça por viver os ensinos de Jesus. Então essa é a grande mensagem de Paulo, e reafirmando que o compromisso do espiritismo não é só provar ou demonstrar que há um mundo espiritual. Isso é só um pedaço da história. Isso nos revela que nós somos muito mais do que o que nós pensamos, é uma experiência curta aqui na Terra. Mas o grande propósito é transformar os corações das criaturas, é nos tornar seres humanos de bem, pessoas que vivem a partir do bem, querem o bem, a justiça, o amor e transformam a si mesmas e conseguem transformar a humanidade pela transformação de suas almas. Então, quando a gente transforma a nossa própria alma, a humanidade, por conseguinte, também fica transformada. Semeando a paz para colher amor. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. E aí, galera do bem? Você sabe em que mundo vivemos? Nem a nada mole encarnação.
Muito se fala da tal transição planetária. E para você não perder o ônibus e depois dizer que não estava sabendo de nada, bora explicar o que está rolando. Então, primeiro vamos começar explicando que assim como nós, espíritos, evoluímos, o nosso planeta também evolui. Porque o lugar em que vivemos, a sociedade que formamos e os problemas estruturais do mundo têm que estar em equilíbrio com o que nós somos e o que precisamos aprender. Isso quer dizer que a Terra também está em constante mudança. E o que se fala de transição planetária é porque é chegado o momento que ela vai passar de uma categoria para outra. Ela já foi um mundo primitivo. Isso quer dizer que aqui viviam seres humanos com capacidade intelectual pouco avançada, costumes bem rudimentares e praticamente guiados por instintos. A Terra deixa de ser um mundo de provas e expiações, e nessa classificação, os seres têm um intelecto muito mais avançado e começam a traçar o seu caminho na evolução moral. Mas ainda existe mais mal do que bem dentro de nós. Estamos chegando no mundo de regeneração, onde vivem espíritos que ainda não são completamente bons, mas todos tentam se corrigir naquilo que ainda fazem de ruim. Como estamos superando a transição, temos características das duas etapas. Tem pessoas encarnadas bem mais evoluídas para ajudar a gente e tem pessoas que encarnaram também para receber essa ajuda. Fica tudo meio misturado. Também existem mundos felizes e neles vão existir mais pessoas com a moral evoluída do que pessoas que ainda precisam fazer mudanças internas. E quem sabe daqui muito, muito tempo, a Terra vai virar um mundo celeste, onde só vai ter espíritos evoluídos. Mas não pense que quanto mais perto de um mundo celeste, mais perto de um paraíso a gente vai chegar. Assim, vamos depender menos da matéria, viveremos mais tempo e com frequência a gente vai conseguir enxergar as belezas da vida e da natureza. Teremos uma tecnologia mais avançada também, mas não pense que a gente vai estar de férias com as perninhas para cima de frente para o mar. O trabalho só aumenta. Quanto mais evoluídos, mais compromisso teremos com o bem do próximo e com a manutenção da paz e da harmonia. Teremos também mais compreensão de todas as leis de Deus que regem o universo. Então a galera dos mundos celestes é a mais trabalhadora. E para chegarmos lá, temos que ter muito esforço. Mas é um trabalho de amor e eles encontram a verdadeira felicidade. Pera, calma aí. Então isso quer dizer que existem mundos que hoje estão em estágio de evolução diferente do da Terra? Sim! Então isso quer dizer que existem outros mundos que também evoluem constantemente? Isso! Então existem espíritos mais e menos evoluídos que a gente nesses outros planetas? Exatamente! Então existem vidas em outros planetas? Sim! Lembra que Jesus nos disse que existem muitas moradas na casa de meu Pai? Então se a casa de Deus é todo o universo, então há muitas moradas em todo esse universo. E cada casa vai ser de um jeito, já que cada planeta está num lugar diferente. E as pessoas encarnadas lá também vão ser diferentes, tanto moralmente, pelo nível evolutivo, quanto materialmente, devido às diferenças materiais de cada planeta. Relaxa, parece coisa de ficção científica, mas não é. Nós vamos continuar falando sobre esse tema. Até semana que vem! Semeando bem todas as semanas, junto com você. Programa Espírita Semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Não querem ver as origens dos traz do amor se convertem em trevas, mas o tempo dia a dia desgasta e transforma até que um novo entendimento da vida
De Jesus eu sei que é modelo e guia ideal. De Jesus eu sei, transcende o que achamos normal. Que entre nós andou no pó das estradas a nos revelar pontos da jornada e que nos mostrou todo o poder do amor. De Jesus eu sei que é nosso irmão maioral, que é verdade e vida, caminho pro mundo real. De Jesus eu sei que é fonte viva, que aplaca a sede da nossa desdita. É um beija-flor a polinizar o amor. De Jesus sei que a luz faz vibrar nossa emoção, incentiva a buscar a evolução. De Jesus sei que a luz incentiva o caminhar, nos impele a aprender a amar. A Jesus eu sei, podemos estender a mão. Fardo e jugo leve abrandam nosso coração. De Jesus eu sei, está sempre por perto a nos conduzir, sublime arquiteto, e que nos legou a beleza do Consolador. De Jesus eu sei, venceu pelo exemplo, e as lições benditas percorrem o tempo. O mundo suplantou pra nascer seu reino de amor. Acordo com essa certeza, é mais que um sentimento, nem é difícil de explicar. Sou grato ao pão, ao leite, à mesa, à casa, à voz, ao verde, ao vento, ao céu e tudo mais que Deus me dá. Eu sei, o mundo é meio estranho, é uma loucura sem tamanho, mas algo pode mudar. Tem gente boa no caminho, tem uma flor nesse espinho, você só precisa regar.
aprender a amar. Aprender a amar. Aprender a amar e sonhar, compartilhar. Recebo a vida de presente, é uma dádiva infinita que mente sã pode negar. Tem uma luz dentro da gente e é uma coisa tão bonita ver essa luz iluminar. Eu não me iludo, é longa a estrada, a nossa história é cruz e espada, mas é também coração. Se tem quem quer ganhar no braço, eu me resolvo no abraço e chamo você pra canção. Mas a ciência não nos salva da falta que a fé nos faz. Quem já viveu sabe a importância de preservar a chama acesa da fé, do bem, do amor, da paz. Eu vejo isso nas estrelas que brilham em seu olhar. A gente precisa acordar e aprender a amar. Aprender a amar. Aprender a amar e sonhar, compartilhar. Ouvimos nesse bloco as músicas Para Ver Deus com Cacau, Sobre Jesus com Hércules Mota e Aprender a Amar com Plínio Oliveira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. O
Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Foi publicado em Paris em janeiro de 1861 e é uma das obras básicas do Espiritismo. Esta obra trata das manifestações espíritas e dos médiuns, portanto, da parte fenomênica do Espiritismo, e o caracteriza como ciência de observação que cuida das relações entre o mundo corpóreo e o mundo invisível ou espiritual, visto como ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos, até então jamais considerada pelo conhecimento científico. Os fenômenos ditos espíritas ou mediúnicos, que teriam como causa a intervenção de espíritos na realidade física. É um manual indispensável para todos aqueles que queiram participar das atividades mediúnicas ou simplesmente queiram conhecer a natureza e os mecanismos da mediunidade. Então já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Vida, na rua Luiz Gonzaga da Costa, número 69, bairro Vila Cabral. As palestras públicas, sempre às quintas-feiras, 20 horas. E também na cidade de Campina Grande, União Espírita Jesus é Amor, na rua Aprígio Veloso, número 154, bairro de Bondocongó. As reuniões públicas sempre aos sábados, 20 horas. Olá, queridos amigos, ouvintes e irmãos do programa Semear. Estamos encerrando mais uma edição e no momento da reflexão semanal, hoje eu trago um poema do espírito Castro Alves, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título Ante os Novos Tempos. E aí, depois de lê-lo, reflitamos o que devemos fazer. Ele, no finalzinho, sem dúvida, dá a dica. Afinal de contas, progredimos, crescemos intelectualmente, mas e para atingir o verdadeiro paradigma da nossa reencarnação? De que precisamos? Então vamos ouvir e refletir. Brilham áureos tempos novos, a inteligência domina, fala a razão cristalina, que escuta, a clara deduz. A ciência larga a terra, onde refuge de rastros para a conquista dos astros, sob o fascínio da luz. No bojo do firmamento, do chão à face da lua, a pesquisa continua, engenhos e lumaréus. A eletrônica revela vida mais alta e mais rica, e o homem se comunica, povo a povo, céus a céus. A cultura pede frente, entre aplausos invulgares, no ar, no solo, nos mares, em tudo o apelo ao porvir, de ponta a ponta do globo, em vasta ascensão na história, clama o cérebro, mais glória, grita o mundo, progredir. Mas, no concerto dos louros, em que a ideia se embriaga, brado aflitivo pervarga o choro da multidão. São milhões de almas cativas à ignorância na terra, que a noite da angústia encerra nos vales da provação. A mágoa segue a penúria, o crime instala a doença, lastima-se turba imensa encarcerada na dor. A legião do protesto volve à barbárie sombria, supondo na rebeldia o facho libertador. A guerra distende as garras, surgem conflitos de sobra, a descrença se desdobra em chaga descomunal. E a força do raciocínio do píncaro a que se eleva não barra a invasão da treva, nem doma a fúria do mar. Do alto, porém, dinama, visão diversa das causas, os mortos rebentam lousas e rompem vozes do além. São mensageiros do eterno, anjos do céu sem escolta, trazendo Jesus de volta para a vitória do bem.
companheiros do Evangelho, que o vosso amor vibre puro, edificando o futuro nas leis excelsas do Pai. Eis que o Cristo nos conclama, sob o fulgor do cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro: Espírita, educai. O poema termina aí com esse pedido: Espíritas, educai. Então, a resposta está dada. Mas lembrando o que Kardec elucida, amigo, irmão, companheiro, viajante neste globo chamado Terra, não é uma educação qualquer, mas a educação moral. Essa que transforma, que modifica hábitos e ideias e nos faz irmãos de tudo e de todos, igualando cada ser nesse planeta, não só a humanidade, mas cada ser neste planeta, como fonte do divino e necessário no conjunto cósmico para o alcance da paz e da felicidade. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Um beijo no coração, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Marilourdes. A frase de Jesus que trazemos hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Que possamos, através das nossas obras do dia a dia, mostrar realmente a fé que temos em Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.